leitura. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de maio de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2299. O número que eu falei ontem estava errado, é 98, estava aqui assinalado errado. Hoje é que é o 2299. Ele tem 4 páginas, 39 logias e 17 máximos. A divisão do detalhinho tem 11 máximos. O tema é convite providencial. Quem fez o verbete aí com muito critério foi a professora Adriana. Esse aqui número? Esse é o 27º verbete dela. Tá certo? Vocês estão com vergonha? Como é que é? Agora, definição. O convite providencial é a solicitação de presença ou participação da Consim em evento ou empreendimento cosmoético, inspirada por amparadores extrafísicos, ocorrendo em momento oportuno para as otimizações autoevolutivas do convidado. O avertismo autopensênico, a recepção de informações evolutivas. A flexibilidade autopensênica para seguir as orientações amparadoras. O convite providencial, a dica feliz, a requisição capaz de despertar a automotivação para investir no acerto evolutivo. A solicitação capaz de gerar crises de crescimento prolíficas. A ocasião evolutiva ímpar. O momento ideal para o atendimento de demanda interassistencial. Os invitamentos evolutivos de origem extrafísica. O paracedo receptivo às inspirações cosmoéticas. A captação telepática de neoideias. O potencial inspirador da TENEPS. A projeção lúcida assistida. O tino paraperceptivo para identificação dos parasinais da amparabilidade. O mapeamento das autossinaléticas energéticas e parapsíquicas, enquanto importante recurso no reconhecimento de convites providenciais. Na argumentologia, nós temos o tópico da taxologia, com 10 tipos de convites providenciais, classificados conforme o predomínio da experiência proposta. Na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Alerta consciencial, convite ao intermissivista, desafio da PROEX, estímulo extra-pauta e mega desafio do intermissivista. Frase enfática. O reconhecimento, a assunção e a efetivação dos convites providenciais denotam inteligência. É o aproveitamento do ensejo para contribuir com os amparadores no auxílio à evolução. Você já inventariou os convites providenciais recebidos na presente existência? No teste de avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto ao aproveitamento autoevolutivo desses convites? A bibliografia específica tem uma fonte bibliográfica. Agora, no dicionário, e hoje o verbete, ou melhor, a mega análise agora desse verbete, nós vamos mostrar aí 20 itens do João Paulo. Convocação, requisição, inspiração, participação. Proposta, demanda, chance, oportunidade. Prioropensalidade, irresistibilidade. Desafio, estímulo, parasinal, compromisso, chamamento. Meritocracia, amparologia, comunicologia, parapercepciologia e interassistenciologia. Agora, o verbete do dicionário é autocogniciologia. Eu chamo a atenção aí que na complementação tem 10 megatrafores intraconscienciais interativos de alta expressão progressiva. São 10 ao todo, para a pessoa pensar. Agora, questionamento. Professor Valdo, sobre as reurbanizações extrafísicas em relação aos oceanos,
O senhor chegou a participar de alguma que envolvesse locais dentro do mar? O livro que o Ranieri discografou, Aglon e os Espíritos do Mar, era mesmo de Júlio Verne? E sobre Júlio Verne, o senhor chegou a encontrar no Extrafis? Não. Sobre Júlio Verne não sei nada, nem também do livro. Agora, quanto aos oceanos, eu não descobri nada muito sério, a não ser que eu já falava há muito tempo, quando era rapazinho, que no fundo do mar haviam bichos, animaizinhos que viviam dentro de até 300 graus de temperatura. Hoje eles já comprovaram isso. Agora, nunca vi nada de cidade submarina e debaixo da terra também eu nunca vi cidade também subterrânea, tipo Agartha ou qualquer coisa que eles falaram. Eu não achei nada disso projetado. Agora, professor, os psicoterapeutas atuais, na sua quase unanimidade, passarão a história como torturadores e exploradores das gerações sacrificadas. Não fazemos uma acusação, registramos um fato. Essa afirmativa é de José Herculano Pires, fazendo menção a não se considerar, na maioria dos casos, terapias que levem em conta a multiexistencialidade, não observando os assédios que ele denominava de vampirismo. Poderia comentar sobre as terapias convencionais e a consciência-terapia? Poderia falar também um pouco sobre os trabalhos de Herculano Pires? O caso todo é o seguinte: as terapias convencionais, tem aquela que eu sempre lembro aí, que foi uma ministra nossa, que ela foi em terapia da psicanálise durante 20 anos e tirou o dinheiro de todo mundo. Quer dizer, tem de tudo nesse negócio de terapia. Agora, sobre Herculano Pires, ele tinha uma série de livros interessantes. Ele estudou muito psicologia e outras coisas mais. E era um grande jornalista no Brasil. Professor Val, tenho visto no DAC e também em diversos verbetes da enciclopédia a expressão hipótese de tentativa. Penso ser inadequada, uma hipótese é por gênese, natureza e definição. A tentativa de solução de determinado problema de pesquisa. Dessa forma, parece ficar redundante usar as duas palavras. Faço duas sugestões. Retirar a palavra tentativa, se necessário manter a palavra tentativa para dar ênfase a certa hipótese mais mateológica. Colocar hipótese, tentativa, dia, etc. O objetivo é contribuir de alguma forma com a gesconicidade conscienciológica. Olha, eu agradeço muito a sua opinião, mas estou inteiramente de contrário. Sabe, não vou mudar nada. Eu acho que a hipótese tentativa é uma necessidade, porque uma hipótese ela pode ser só conversa teórica, ninguém faz nada. Agora não, a hora que você faz a tentativa muda tudo. Outra coisa, não sou só eu que uso isso, é muito pesquisador e cientista, até da ciência convencional, que usa a hipótese tentativa. Vou continuar usando do mesmo jeito, viu? Muitas graças pela sua atenção. Dentro do paradigma consciencial proposto pelo senhor, há a teoria do primo pensene, o mesmo que causa primária do universo. Diante disso, o senhor coloca como ateu ou agnóstico? Não, eu me coloco como conscienciólogo. Classifico como ateu quanto ao Deus das religiões, e agnóstico quanto à existência de um Deus com a possibilidade de um ser. Olha, eu acho isso tudo besteira. Por quê? Nós não sabemos, às vezes, nem coisa da nossa pele, que a gente usa todo dia o dedão. A gente vai saber quem é que criou isso aqui. Nem serenão não se incomoda com isso. Eu aqui vou, besteira isso tudo. Ó, Deus só, besteira, ó. Esse negócio de Deus, besteirada toda. Já é a segunda vez essa semana que sou obrigado a falar isso aqui. Agora, uma consciência que, hipoteticamente, teria criado o universo. Deve ser uma inteligência maior do que a da gente. Isso eu garanto para você. Acho interessante que 100% das pessoas acham que isso é sinônimo de materialismo, que é o meu caso. Como o senhor vê essa bitolação mental? Pois é, o que eu estou falando. Eu não ligo para isso. E falou em Deus, já começa a feder. O negócio tem muita ignorância nisso. É devido a esse Deus, o meu Deus é superior ao seu, minha religião é superior à sua. A maioria das guerras que tem aí é devido ao processo religioso e devido a Deus. Isso é bobagem. Agora, que existe uma causa básica, primária, maior, uma inteligência suprema, isso tem. Mas eu ainda não vi. Se você encontrar ela por aí, manda falar comigo. Que aí a gente vai poder dizer aqui na tertúlia. Né? Ó, acabei de encontrar com a inteligência maior, a suprema. Até agora eu não vi. O melhor que eu já encontrei foi Consciex Livre, que vi com uma porção de coisa e é impressionante. E olha,
Esse povo não se interessa por esse negócio de Deus. Ainda não dá para chegar lá, não. Vamos chegar com calma. Eu estou estudando a tabuada. Quando a gente for na matemática superior, a gente vai ver, né, o que dá. Professor, seu estudo da reurbanização é dos anos 70. Nessa época, a destruição de Comunex para a atmosfera era intensa. Sabe como está a reurbanização hoje? Os requisitos para ser consréu ou ser transmigrado aumentaram? Eu não sei, vamos ver. Quando eu dessomar, eu posso te falar. Por agora, eu não sei, não. Agora, veja, tem muita coisa para a gente ver. Eu penso que já reduziu muito certas coisas na Terra. Vamos ver depois. Hoje de manhã mesmo eu estava conversando aqui e falei sobre isso. Há certos conhecimentos e verdades que são expressos em várias culturas, cada qual com a sua linguagem, mas que, no fundo, são a mesma coisa. Há um, em particular, que gostaria que você comentasse. No cristianismo temos, a cada um segundo as suas obras. Na alquimia se diz, não se pode ganhar nada sem que haja um mínimo de sacrifício. Esse a cada um também, é dando que se recebe. Deve-se dar algo de igual valor para se ganhar alguma coisa? Esse é um princípio que de troca equivalente na alquimia. Na física, se tem que matéria pode ser convertida em energia e a própria energia convertida em matéria, tendo que seu conjunto total permanecesse inalterado. Assim que você já estudou sobre o assunto, discutiu com os amparadores. Não, o que eu vejo é o seguinte, vamos estudar tudo quanto é processo da matéria para ficar livre disso aqui. Eu gosto muito de consciência e do processo abstrato da própria consciência, que tem autodiscernimento. Para mim, o autodiscernimento está acima do elétrico. Professor, recentemente, ao conversar com amigos sobre assunto relacionado à conscienciologia, observei que comecei a sentir vontade de falar e um pouco de tremor no corpo, como se o ambiente tivesse repentinamente ficado muito frio. Quando acabou o diálogo, percebi que um tempo depois isso passou. A sensação foi de bem-estar e lembrei que isso já aconteceu em outros momentos e com outras pessoas a respeito de assuntos relacionados à evolução. E se trata de algum tipo de fenômeno? Sim. Isso aí possivelmente é uma assistência que a pessoa está recebendo na hora para ampliar os conceitos, o entendimento e a cognição a respeito da evolução. Isso é positivo. Observa bem como é que você chegou à condição dessa, para repetir isso. Professor, um amigo meu, pai de uma adolescente de 15 anos, diz que a mesma vê consciência constantemente ao seu redor desde os 7 anos de idade, principalmente quando está sozinha. Ela também reclama de dor de cabeça. Já levou um neurologista em São Paulo, o mesmo comentou sobre a relação dos acontecimentos com a glândula pineal. Atualmente o pai está frequentando centro espírita aqui em nossa cidade, Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Mas não sei se a menina está indo, pois ele a protege de certa forma desses fenômenos, evitando deixá-la sozinha, não falando sobre o assunto e experiência da garota. Eu quero ajudá-los. Pensei até em convidar os pai e filha a conhecer o CAE, que também conversaram com o senhor pessoalmente. Poderia comentar a respeito, também sugerir um tipo de ajuda? Não. Se eles aparecerem aí, a gente dá uma geral. Vamos ver o que dá. Tá? O que a gente puder fazer, nós estamos aí. Vamos ver. Você me perdoa que hoje essas perguntas, está tudo engavetado, isso serve tudo no mesmo dia, devido ao processo da internet, né? Eu acho que foi o negócio aí, foi esse. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, Sinvex, já estão aqui com o programa da 8ª semana da Invex, de 15 a 22 de julho. Agora, ó, para vocês terem uma ideia, tem 5, 7, 11, 15, 18, 19 e 20 professores que vão dar isso aqui. Vale a pena ver. Agora, engraçado é que eu olhei aqui, ó, tinha uma cara de uma criança aqui, eu fui olhar, é a minha mulher. Sabe? Ela está pequenininha ali, ela também vai entrar aí sobre a Invex. Agora, ó, vale a pena ver isso aqui. É o Congresso Internacional de Inversão Existencial. É o 10º Sinvex e 8ª semana da Invex. O tema, Max Planejamento. É de 16 a 19 de julho. Vale a pena a gente ver isso aí. Agora, outra coisa. Eu tinha pedido aqui para a turma para fazer a classificação dos livros da Conscienciologia. Me deram agora uma relação que eles têm aí, ó, foi feito pelo editais. Os livros básicos ao todo são 30. Os livros intermediários disponíveis são 8.
Os avançados são 2, esgotados são 11. E alguns estão esgotados, eles vão colocar ainda em dia. Mas é muito interessante a listagem que fizeram. Muito obrigado a eles. Outra coisa, eu queria dizer que a nossa presidente Dilma Rousseff reconduziu Jorge Samek na direção-geral da Itaipu até 2017. Quer dizer, então, que ele não é candidato a nada e vai continuar dirigindo a Itaipu. Isso é bom para a Foz do Iguaçu, que ele é muito bom. Então, o decreto ele vai ficar na direção da usina, à frente à direção da usina, de 17 de maio de 2012, agora, ontem, até o dia 16 de maio de 2017. Muitos também daqueles que trabalham com ele foram reconduzidos aos cargos. Estou falando aqui, tem uma listagem aí, que está no H2FOS, que é o portal das cataratas, que está na internet. Essa aí é uma grande notícia. Com isso, nós já estamos definindo os processos de eleição nessa área nossa aqui. O Samek é bom. Ele tem ajudado muito e tem colocado isso para frente. A Itaipu está batendo recordes dela mesma. Então, isso é coisa muito séria. Faz favor. Adriana, na pensinologia, a última linha, a flexibilidade é pensenta para seguir as orientações amparadoras. Dá para expandir, por favor? Sim. Porque a gente está falando aqui do convite providencial, que é justamente aquele convite que ele é feito, de repente uma pessoa está intermediando esse convite, né? Então você recebe esse convite de alguém para participar de alguma coisa, ou às vezes você tem inspiração, né? Você vai ter inspiração que é o convite direto com os amparadores. E aí a gente está colocando aqui essa flexibilidade autopensênica para seguir as orientações. Porque muitas vezes a gente ficar com a priorismose, a gente às vezes não vai seguir aquela inspiração que parece às vezes totalmente inusitada, totalmente fora daquele que a gente está habituado. Então, por exemplo, e aí nem sempre também vai vir aquilo que a gente quer, mas é porque é preciso ser feito. Então, essa diferenciação, essa flexibilidade para saber e seguir essa orientação, que eu vejo que é um grande trabalho nosso. É você ter aquela inspiração e ver, é isso mesmo? Então, se é isso mesmo, vamos tentar cumprir o que é possível. Agora, na fatologia, primeira e segunda linha, a requisição capaz de despertar a automotivação para investir no acerto evolutivo. É aquela primeira, né? É a primeira linha, primeira e segunda linha. É que vem uma requisição e ela acaba despertando a motivação para investir no acerto. E aí vem depois a solicitação capaz de gerar crises de crescimento prolíficas, né? Porque se ela vai investir no acerto e aí a ocasião evolutiva ímpar. Eu acho um grande exemplo que nós estamos vivenciando agora é a questão da desperdicidade. Não deixa de ser um convite, né? Há um convite para a gente tentar conseguir a desperdicidade em 3 anos. Então isso é um convite dos amparadores e aí vem, é uma requisição capaz de despertar automotivação para investir no acerto. Porque para chegar à desperdicidade, a gente tem que investir no acerto. A gente tem que buscar errar menos. A gente tem que burilar uma série de coisas no nosso temperamento, na nossa maneira de funcionar. Então, aqui é um exemplo, acho que é bem esse que todo mundo está entendendo, né? Porque está bem no momento que a gente vê que a gente, esse convite providencial, e aí tem aqui a ocasião evolutiva ímpar, um momento ideal para o atendimento da demanda interassistencial. Então, o momento é agora, a hora é agora, e aí? Vamos, o que a gente vai fazer com isso? Que eu ia perguntar justamente o que seria essa requisição. Você já respondeu na questão de desperdicidade, mas... É um exemplo, né? Um exemplo, pode ser outra mas... coisa, eu estou pondo o exemplo da desperdicidade que está pegando todo mundo. Né? É muita coisa que está aí no processo evolutivo que já é um convite, então, né? É isso também. Pois a desperdicidade, ele está aí já com um convite. Não, e outras coisas. A desperdicidade é um alerta para muitas pessoas. Alerta. A questão na hora que chegam os amparadores e falam, olha, vocês podem chegar à desperdicidade em 3 anos, é um convite. É um convite. Né? Aí quem vai aceitar o convite? Quem vai procurar? E não é só aceitar o convite, é aceitar e procurar trabalhar para buscar chegar nesse desafio. Então, isso que a gente está querendo falar. Um exemplo, tá, Arlindo? Agora, cada um tem que ver esses convites aí. Porque muitos desses convites, eles justamente eles vão
se é um convite cosmoético, para cumprir esse convite, você vai precisar fazer uma série de reciclagens. Então você vai ter que começar a acertar mais. Agora, isso pegando mais geral. Cada pessoa vai ter que ver o seu convite, né? Isso nesse sentido. O objetivo desse verbete aqui, que é um tema aparentemente simples, mas a ideia é cada vez mais nós ficarmos atilados a esses convites que acontecem esse tempo todo. Ou às vezes tem determinados momentos que surgem, são momentos críticos na vida. E aí vem aquele convite e muita gente vai ver depois, opa, se você aceita e você às vezes vai e faz aquele trabalho, faz aquela situação, você vê, nossa, como aquilo foi importante. Né? Então ele realmente foi providencial, ele ajudou em muitas coisas. Então é isso que a gente está querendo frisar aqui, a esse atilamento a esses convites que estão acontecendo. Acontece bastante, não digo o tempo todo, acho que é exagero, mas que acontece bastante. Tá, ok, obrigado. A verbetógrafa poderia detalhar parafatologia, página 32, primeira e segunda linhas, os invitamentos evolutivos de origem extrafísica. Aquilo que a gente falou antes, na exemplologia, nós chegamos a colocar que tem alguns desses convites, quer dizer, o próprio convite providencial, como a gente está definindo aqui, ele é de origem extrafísica. Então, os amparadores, que eles têm uma cosmovisão maior até das nossas necessidades de evolução, o que a gente está precisando naquele momento. E aí, ou eles vão inspirar isso diretamente, pode ser na TENEPS, como a gente coloca aqui, né, o potencial inspirador da TENEPS, ou então em outra ocasião você tem aquela inspiração do que você precisa fazer, ou às vezes vem pela boca de uma outra consim que está servindo de mediadora. Então aquela consim às vezes pode ser um evento, pode ser um trabalho no voluntariado, e vem aquela pessoa e ensina, lembra do fulano, que vai lá falar com fulano, no caso do fulano for você. E às vezes esse convite, ele é exatamente o que você está precisando naquele seu momento evolutivo. Principiologia, página 32, quarta linha. O princípio cósmico de recuperabilidade do espaço-tempo perdido. Esse é um princípio meio triste, mas infelizmente ele é realista, né? A gente não volta no tempo, apesar de ter várias ficções, que a gente vai lá e pega uma maquininha e volta no tempo e consegue mudar tudo, né? Tem uns filmes assim, mas a gente vê que isso não é realidade. Então, o tempo que a gente perdeu, ótimo, bola para frente, vamos seguir em frente. Mas o que foi perdido, foi perdido. Então, por que a gente está querendo colocar isso aqui? Para a gente começar a ficar cada vez mais atento na questão se aquele convite chega naquela hora exata, então, às vezes, se a gente não pega o bonde, a gente pode estar perdendo um tempo aí que vai recuperar depois, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. Agora, antagonismologia, página 32, terceira e quarta linhas. O antagonismo, racionalidade paracientífica, mistificação. Racionalidade paracientífica é verbete. Poderia exemplificar a mistificação, por favor? Sim, porque justamente esse tema aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque como a gente está falando de convite providencial, que está vindo dos amparadores, para evitar uma mistificação, a pessoa pegar isso pelo lado místico, né? Então, a questão é muito racional. Então, é não perder essa racionalidade paracientífica. O que é isso? A gente coloca dois princípios aqui, logo lá vamos voltar lá, o autodiscernimento contra o princípio do isso não é para mim, e o outro, a aplicação criteriosa do princípio da dúvida abstência. Porque se para um lado mais místico, então tudo que for convidado, a gente pensa, não, isso tudo vem dos amparadores. Não, peraí, nós temos que ter o nosso discernimento até para avaliar. Então, para não perder esse cuidado de ver que a gente tem ali a nossa racionalidade, e aí vai entrar o parapsiquismo, vai entrar a sinalética, uma série de elementos, para a gente saber avaliar aquele convite que é feito para nós, que é para a gente mesmo, né? E ou aquele que, na verdade, olha, esse aqui não é o momento, não é o prioritário no momento. A gente coloca até no antagonismo, eu acho que é no antagonismo mesmo, que eu coloco as duas diferenças, não, é nos efeitos, se você olhar, vai estar assim, ó, é na 1, 2, 3, 4, quinta linha dos efeitos. Os efeitos do autodiscernimento cosmoético na distinção entre as extrapautas evolutivas e as desviantes. Então, também é isso, a gente tem que ficar bem atento. Porque se a gente tem uma meta, tem um trabalho, aí tem aquela extrapauta, vem um convite, alguma coisa para fazer aqui.
Às vezes aquilo é imperdível, aquilo é para ser feito mesmo, e às vezes não, aquilo vai se desviar. Como que a gente vai saber isso? Aí entra o discernimento de cada um para avaliar. Então, a gente teve esse cuidado de colocar esses contrapontos, né, respondendo a tese tertuliana. Primeiro, cuidado com a questão da mistificação. Então, todo convite que vem é do amparador. Calma, às vezes você pode ter uma inspiração, a gente coloca a diferença aqui, da inspiração interlúdica antes da inspiração baratrosférica. É um amparador que está inspirando isso mesmo? Então, cada vez mais puxando para a nossa racionalidade na avaliação dessas situações. Quanto mais lúcidos, mais acertos. Então, isso é o nosso grande desafio. Adri. Sim, por na favor. Página 31, aqui na primeira folha, em estrangerismologia, Tá. lá na última linha você fala da ocorrência do breakthrough evolutivo. Sim. Você pode explicar um pouquinho o breakthrough? Sim. Breakthrough é aquela tomada de frente, aquela ruptura, né? Então você, às vezes, na hora que você aceita esse convite, você honra esse convite, você vai dar uma avançada evolutiva. Então você dá uma ruptura de frente, você vai, e que dá um upgrade consciencial. Então você também, como consciência, vai dar uma avaliada. Então, é isso que a gente está querendo frisar aqui. Isso no caso do convite providencial, que você foi lá, aceitou e honrou, e ele era o momento certo, na hora certa, e aí você vê que aquilo dá um avanço. A sua evolução aumentou, você teve mais cosmovisão a partir daquela situação que ocasionou aquela, foi a partir de um convite, na hora que você aceitou, você deu uma diferença, fez uma diferença na sua vida. Então, a gente tenta fazer um crescendo no estrangeirismo. Se você ver, começa com um ponto-chave do timeline existencial. Então, depois você, às vezes a gente vai reconhecer esse convite providencial muito a posteriori também, né? Depois que acontecer, você vê, nossa, mas aquilo foi perfeito. Então, é um ponto-chave. Depois, é um approach paratécnico, quer dizer, foi um enfoque nos amparadores, técnico, faz a parte da técnica deles, que eles vão saber o que te orientar naquele momento certo. Depois, o insight sobre a produção prioritária. Então, às vezes você vai ter aquele insight, de repente, opa, mas é isso que precisa ser feito. Então, isso vai te ajudar na hora de aceitar o convite. O feeling para a constatação da indicação evolutiva. Quer dizer, aquele sentimento, não, isso aqui, às vezes a gente não tem tanta clareza, mas na hora que vem aquela situação, opa, mas não dá, é irrecusável, né? Você sente, tem um feeling que isso aqui é para mim, isso é para mim. Me inclua nessa, né? Eu estou dentro dessa. E o time para a feitura da tarefa. Também tem um tempo, né? A gente tem que fazer isso em determinado tempo, senão o tempo passa também, aquilo vai deixar de ser o melhor, né? E aí, depois as duas que tu tinha perguntado antes. Se isso aqui tudo correr bonitinho, a tendência é ocorrer a finalizar com esses dois avanços aqui. Tem o timing e tem as pessoas também, né? Os colegas evolutivos, aquele grupo específico que tem mais a ver com a tarefa. Né? Exatamente. Esse timing tem o seu e dos outros, mas o seu é o mais importante aqui. Porque se todo mundo falhar, pelo menos você fez sua parte. Então a sua consciência fica um pouco mais tranquila. Ok. Eu queria aproveitar o ensejo desse teu verbete, aproveitar que o professor Valdo também trouxe aqui o Holopensene da semana da Invex, para pedir uma sugestão para o grupo, até o próprio professor Valdo, no sentido de dar ideias, porque agora o serenário ele está construído, mas precisa então agora entra a montagem das equipes de trabalho, as pessoas que vão ajudar, que vão apoiar, para que a coisa realmente flua, né? Então o pessoal está bem motivado para isso e aí, até aproveitando durante os almoços ou bate-papo, se alguém puder dar ideias ou sugerir, ou alguém que já fez o laboratório no sentido de trocar e trazer algumas otimizações ou qualificações, aí a Sinvex está aberta para isso nesse sentido. Aproveitando, fazendo aqui um convite providencial nesse sentido, né? Adriana. Vocês podiam, não sei se é possível, reunir, tem várias pessoas que já fizeram o serenário, se pudesse reunir todas em algum evento, alguma situação assim, era bom, juntava todo mundo. O pessoal que, inclusive, mora aqui em Foz mesmo, tem muita grande. gente. Muita gente. A gente pediu a lista para o pessoal da Aracê e está aguardando fazer isso. Boa ideia. Boa dica já. Adriana, alô? Oi, Ami. Alô? Alô? Adriana? Adriana? Estou te ouvindo. Adriana, página 32, tecnologia, terceira linha, as técnicas paradiplomáticas de abordagem ao convidado. Você podia explicar?
Olha, é aquilo que é muito falado, o professor fala muito, né? De apalpar, de sondar, de não assustar o passarinho, né? Porque às vezes existe todo um critério, se você está mediando, se você é o mediador do convite, né? Os amparadores já têm isso natural. Mas vamos puxar para a gente, né? Se a gente tem que fazer um convite para alguém, a gente tem que ir com certo jeito. Porque senão, às vezes, a pessoa pode deixar ela pensar, colocar com calma, e argumentar. Então, existe uma série de cuidados para ir apalpando. Porque senão assusta também, dependendo da situação. Então, era isso que eu pensei assim, né, vendo dos dois lados. Os amparadores fazem isso naturalmente, né? Eu fico pensando, se há 20 anos atrás eu dissesse tudo que eu teria que fazer, eu acho que eu ficava bastante assustada. Depois você vai indo, e naturalmente você vai fazendo um monte de coisa. Mas lá atrás, às vezes, essa visão, então às vezes a gente tem que ir meio devagar mesmo. Os amparadores fazem isso, né? A gente vai vendo os caminhos com... Acho que quanto mais luz a gente tiver, mais a gente vai conseguir ver uma distância maior. Na página 33, na taxologia, o número 3, aclimatador, você podia também explicar? Sim, todos esses exemplos que eu coloquei aqui, ou eu vivenciei, ou eu vi bem de próximo ser vivenciado. Acho que se cada um olhar, eu acho que muitos, para não dizer todos, vão ter uma boa parte aqui. O que é esse aclimatador? É a situação convivencial operosa, capaz de criar ou fortalecer vínculos amistosos, embasadores de intercooperações proexológicas essenciais. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ser convidada para trabalhar com uma pessoa, às vezes uma coisa super simples, tá? E me vem aquela inspiração, cheia de coisas para fazer, mas que eu deveria ajudar naquilo ali, a gente vai lá e ajuda. E às vezes aquele trabalho conjunto, que pode ser uma coisa bem simples, cria um vínculo que depois é fundamental para um trabalho que você vai fazer lá na frente, que você nem tinha noção daquele trabalho. Então eu vejo que esse convite que parecia uma coisa simples, poderia falar, não, eu estou cheio de coisa, eu não vou fazer. Tá? Mas aí na hora que você... Então esse é um daqueles exemplos que é a posteriori que a gente vê. E muitos que a gente pode ter perdido por aí, ficou perdido, né? A gente tem difícil de identificar. Mas na hora que aceitou e teve, aí você vê depois, poxa, criou um laço de amizade, um rapport com determinada personalidade. Passa o tempo. Depois você vai ver que aquilo ali, aquela relação é fundamental. Em determinado trabalho muito mais sério. Do que aquele que era uma coisa simplesinha. Então, eu já vi isso acontecer comigo, né? E já vi acontecer com outras pessoas também. Então, é isso que eu acho que a gente tem que começar a ficar atento. Elencar isso, eu elenquei tudo isso, sabe? E comecei a fazer esse estudo. Para quê? Para evitar que eu recuse outros que eles estão passando despercebidos aí, a gente não está vendo. Adriana, Sim. Em taxologia, por favor, você podia... o número 8, na página 34, recompositivo. Sim, já é mais geral, né? Lembrando só, já que a gente está falando de taxologia, que eu fiz a preocupação de colocar o predomínio, tá? Porque muitos aqui vão ter vários juntos, né? Mas em relação ao predomínio, por exemplo, no caso foi o 8 que você falou, 8, né? Sim. Recompositivo. É uma conjuntura conveniente para a consecução de ações restituidoras de débitos grupocarmos desta e de retrovidas. A gente vai dizer, esse caso é daqueles que fica difícil a gente ter uma lucidez geral, tá? Mas vamos pensar um exemplo aqui que pega, eu acho que grande parte de nós todos. A própria questão da docência conscienciológica, né? Na hora que a gente faz docência, que a gente itinera, que a gente está dando curso, a gente vê que a turma que aparece muitas vezes é a nossa turma. Eu lembro quando a gente estava em Portugal, eu e o Mário lá, né, a gente via que chegava a turma, era bem imposto, porque era todo mundo muito conhecido. Então, são oportunidades que acontecem e que a gente vê que é para aquela pessoa. Eu tive várias experiências que eu trabalhei muito tempo, você lembra disso, né, lá no SED, na escala de professores, né, junto com a Ana Luísa. E a gente fazia a escala dos professores e via que depois a turma era daquele, tinha o feedback depois. Vinha a ideia daquele professor, escalava aquele professor e a turma era dele. E a gente já teve experiência de ver também que às vezes trocava de última hora e via que a turma era do outro que tinha trocado. Por quê? Às vezes aquela pessoa tinha mais tempo, era às vezes bem antiga, aí surgia aquelas pessoas lá do tempo do onça que parece que era para aquela pessoa, que a pessoa não estava lá. Então tudo isso a gente chegava a observar. Então eu vejo que a docência conscienciológica é um bom exemplo disso aqui. Na hora que a gente é escalado para dar um curso,
Nada é por acaso, pelo menos na minha experiência eu via que não era. Às vezes era você era aquela pessoa ideal que tinha, de repente, rapport, que tinha relação com aquela turma que apareceu ali para você, que você estava liderando. Então, isso eu vejo que é um convite recompositivo, porque não só te permite que você, se são gente antiga, que você possa estar, às vezes, se retratando, fazendo uma série de coisas, ensinando ou desensinando aquilo que a gente pode ter feito ou ensinado erroneamente. Ok, obrigada. Professor, conheci a Conscienciologia em novembro de 2011. Desde então tive várias experiências com projeção consciente, com evidência viajoura, EV. Porém, sou divorciado há 2 anos, sem filhos, com 32 anos de idade. Sou funcionário público e professor de curso noturno. Moro em uma cidade pequena onde as pessoas nunca ouviram falar da Conscienciologia. Não encontro uma parceira, mas somente casos sem futuro que mexam com minha parte emocional. Me tira o sono e o desempenho nos estudos e nas práticas até conscienciológica. O senhor pode me dar uma dica? Olha, que tal você mudar? Você está na fase preparatória, você pode mudar 32 anos. Você pode mudar de lugar para arranjar um lugar que talvez vai melhorar você. Olha bem, se você tem já algum pé de meia, alguma coisa nesse sentido. Aí é um processo de renovação. Se a cidade é pequena, né? Aí está danado. Professor, poderia comentar sobre o parafato da Consim Ressomar, já sabendo o perfil físico da parceira evolutiva da qual ele vai interessar nesse plano intrafísico? E seria parapsiquismo? É possível programar o extrafísico até o número de filhos entre um casal? Tudo isso é possível programar, sim. Mas esse negócio de saber a parceira, geralmente, a pessoa que tem, o homem às vezes tem um tipo que ele gosta, então não é bem assim não. Aquilo já é a preferência da pessoa, a tendência dela, então tem que dar um desconto. Agora, eu devolvo aí a... Pode falar aí. Adriana, na página 32, na efeitologia, o primeiro efeito, por favor. Tá. É o efeito do mérito evolutivo no recebimento de convites providenciais. Então, a gente está colocando, se é um convite de amparador, o amparador, ele não dá ponto sem nó, como a gente diz, né? Então, se o amparador está te convidando, também, se é uma coisa que vai ser boa para você, sempre nunca é só para você, né? Porque se tem amparador envolvido, é bom para você e para outras pessoas. Mas para você, principalmente, também, porque você vai estar ali atuando. Então, se o amparador está investindo, tem um mérito aí. Então, algum mérito a pessoa tem para ela estar recebendo a questão do investimento dos amparadores. É isso que a gente quis citar aqui. Obrigado. E a gente vai fazendo uma correlação, tá vendo? Primeiro a gente fala a questão do mérito, depois a gente fala os efeitos da autopredisposição recinológica na presteza em aceitar os convites providenciais. Porque também, às vezes, se a gente tem uma predisposição para reciclagem, para nossa mudança, a gente às vezes aceita mais rápido, a gente percebe mais rapidamente que aquele convite é um convite vindo de amparador, que vai ajudar. Então, também quanto mais, e na maioria desses convites, se está falando que vai melhorar a nossa evolução, está em tese, ou quase sempre, né, está implicando que vai ter recim, que a gente vai ter mudanças, reciclagens intraconscienciais. Ele vai exigir, demandar mudanças. Então, nessa hora também, então a gente fala que essa predisposição. E depois, os efeitos da autodisponibilidade interassistencial na excelência no honrar os convites. Então, também você vai ter que honrar esse convite. E, depois, a autocosmovisão na compreensão do alcance evolutivo dos convites providenciais. Como a gente falou antes, às vezes vem um convite, a gente não tem aquela visão, a gente só cheira, parece que ele é legal, vamos por aqui, às vezes depois a gente vê que ele realmente era um processo positivo. Mas quanto mais lúcido nós estivermos e com maior cosmovisão, mais a gente vai ter a visão a longo prazo mais fácil do que ir só cheirando. Então, cada vez mais a cosmovisão aumenta, a gente vai ter mais lucidez para saber aquilo que é para ser feito naquele momento correto. Conforme você vai avançando, você vai recebendo, né? Aí a gente vai vendo mais, né? E até, não está colocado aqui, mas eu estava pensando, há sempre uma cadeia de convites, né? Eu não coloquei aqui, mas eu penso que é bem... Na hora que você aceita um convite, aí você vai predispondo a abrir outros, né? Porque se você sai bem,
vai a predispondo a vir outros convites adiante. Então, há uma cadeia aí positiva. Obrigado. Uma coincidência enorme que eu estou vendo aqui por esse dicionário aqui. Há muitos anos, lá na década de 70, eles me perguntavam quantos serenões eu calculava que tivesse na Terra. Eu falei assim, ó, pelo cálculo deve ser 54, que era o total que tinha, mais de 50. Já viu falar nisso, não já? Agora aqui está falando o seguinte, antes eu falava que a maioria dos serenões tem alguma coisa que ver com as placas tectônicas. Já ouviram eu falar isso também? Então agora escuta essa. Placas tectônicas. Porções da litosfera existentes em toda a Terra identificadas. É nos limites de umas com as outras, onde se registra a maioria dos terremotos e erupções vulcânicas. Atualmente são conhecidas 52 placas, 14 principais e 38 menores. É muita coincidência, 54 para 58. Então eu vou mandar certificar, olha, aqui ainda tem mais duas, vocês não acharam. É impressionante em matéria de coincidência, né? Precisa ver como é que é isso. Agora, aqueles que têm alguma relação com isso, tem. É o processo de energia. Você sabe aquele negócio, se você pega uma parte física, se ela não tem inteligência própria, ela não tem energia própria, a energia vem de fora. Então, por isso, a gente é capaz de dominar uma nuvem, fazer até uma nuvem chover. Agora, então, é isso que eles fazem com as placas tectônicas. Eles devem estar segurando a barra de vez em quando lá. Isso é possível com a energia. Então, é uma coisa para se estudar. Agora, essa eu não sabia aqui. Atualmente, esse livro é recente. 52 placas, 14 principais e 38 menores. Professor Walter, interessante. Tem um aspecto importante disso aí também. Se não fosse esse trabalho em alguns pontos das placas tectônicas, com um alívio de pressão, a catástrofe na Terra seria muito maior. Então, em alguns pontos, teria muita coisa. É para aliviar a pressão mesmo Não, que isso ocorre. Eu já vi o negócio. Inclusive, eu vi resultados fora do corpo. Eu tenho certeza que eles atuam nas placas tectônicas. Isso é há muitos anos que eu faço. Isso é coisa de 40 anos comigo, 50 anos. Agora, nunca vi falar que eles descobriram 52 placas. Ela está falando aqui bem claro que o negócio é o seguinte: as placas tectônicas são identificadas. Está falando aqui bem claro. Eu que descubram mais. Faltam mesmo. duas. Porque... Deve ser uma que está na casa do Avendário. Eu estava vendo um documentário recentemente, eles estavam comentando que alguns pontos do leito do oceano são inexplorados, né? Eles conseguem prever que talvez existam algumas fissuras por conta dos gases que são emitidos, mas se são de grande profundidade, não dá para confirmar se é uma placa mesmo não. Então tem duas aí faltando. Vamos ver isso com calma. Tá? Mas isso você sabe que é relativo, porque às vezes duas dessas que são menores, pode ser uma só. Às vezes tem relação uma coisa com a outra. Então é preciso ver isso com calma. Mas que é interessante que o número está dentro da situação está. É muita coincidência junto, né? Interessante. É a primeira vez que eu vejo o total de placa desse ano. Não tinha visto. Oi, Adriana. Na página 32, sim, tecnologia, essa paratécnica de patrocínio, você podia ampliar? Na penúltima linha. Sim, essa aqui eu estou citando, mas eu conheço muito pouco para dizer, né? A gente só vai o seguinte: na hora que os amparadores, eles patrocinam o extrapolacionismo parapsíquico, então ele tem uma paratécnica para isso. Por que ele vai fazer para mim e não faz para você, ou vice-versa, para você e não faz para mim? Por que faz para mim naquela hora, faz para Arlindo naquela outra hora, faz para outra pessoa naquele outro horário? Então, eles têm uma técnica para fazer esse extrapolacionismo. Qual a qualidade, quando? Então, eu não sei te dizer qual é a paratécnica, mas eu sei que ela existe. Isso tem uma inteligência por trás. E é justamente esse extrapolacionismo, ele não deixa de ser um convite também, né? Na hora que ele te mostra, te convida para um nível superior. Então, na hora que a gente tem uma extrapolação, a gente tem uma experiência além do que a gente está acostumado, nos convida, aí entra aquela pergunta lá do Arlindo primeira, né? É uma requisição, não deixa de ser não é bem uma requisição, mas ele nos motiva a tentar chegar lá. Peraí, então eu quero chegar nisso aí. Então, isso que a gente queria colocar. Agora, como que é,
Me aguarde aqui algumas vidas que eu te digo direitinho. Adriana, Oi. Uma dúvida. Algumas pessoas, assim, elas vão ouvir aqueles convites gerais e vão produzir. Um convite direcionado a toda a comunidade, ela ouve aquilo e produz, não é direto para ela. Outras pessoas vão necessitar de um convite, assim, mais pessoal, para poder, então, produzir alguma coisa ou deslanchar naquilo. Como é que você vê esses dois perfis aí, com relação ao seu tema? Olha, Dani, eu vejo que existem as duas situações, né? Porque tem os convites gerais e tem o convite que é específico. Até o foco mais desse verbete aqui é nesse convite específico, tá? Mas a gente citou o geral, no caso da desperticidade, porque já que pega todo mundo. E é um convite, né? Tem até aquela carta, convite aos intermissivistas, que teve há pouco tempo, né? Convite, tem um grande convite que a gente tem toda hora. Vamos escrever verbete, né? Eu estou aqui tentando exemplificar que é possível, vamos fazer, né? Vamos todos fazerem verbete, que é um grande convite. Participar da enciclopédia, acho que são um dos grandes convites aí, providenciais que a gente tem recebido enquanto comunidade também, tá? Agora, a diferença que eu vejo é isso, tem aqueles que é geral, quem pegou, pegou, a pessoa vai ver se é para ela ou não, mas o foco importante é a gente ver aquele que é para a gente, tá? E tem vários tipos, como a gente coloca aqui. Tem aqueles que são bem específicos, né? E tem aqueles que tá ajudando, às vezes, a pegar percentual é mais para você mesmo, né? E outros que não, é porque você vai fazer e você vai ajudar muito mais gente. Você vai pegar aquele seu para fora, aquela sua melhor habilidade, isso você vai crescer naquela situação. Uma coisa que seria bom eu perguntar para você é o seguinte: quem é que sabe aí qual é, na massa de gelo do iceberg, quantas vezes ele está debaixo da água superior ao que aparece, que ele é emerso? Quantas vezes? O que vocês acham? Não, vamos falar porque tem uma média exata. Quem é que quer falar? Hein? Tem um tamanho médio. Então, quando vocês veem alguma coisa, vocês têm que multiplicar por esse número que eu vou falar, que é a média. Ninguém está sabendo. 7 vezes o que está fora d'água. Aquilo que está fora d'água é 1/7 daqui. Tem 7 vezes mais debaixo d'água. Isso é a média. Então, tudo que vocês veem aí, ó, naquilo que vocês estão vendo, por baixo está 7 vezes pior. Da aparência. A gente não vive falando que é iceberg, você está vendo só a parte de cima. Então, veja, por baixo, aquilo que você não vê 7 vezes. Tá certo? Foi por isso que o Titanic foi por lá. Né? Titanic. Agora aqui, em pensenologia, página 31, primeira linha. Poderia elucidar o holopensene pessoal da hiperacuidade multidimensional? Sim, para a pessoa ficar mais atenta a esses convites providenciais, a hiperacuidade, ela tem que ter um holopensênio, ela tem que estar atilada, ela tem que estar atenta, ela tem que se manter no holopensênio da hiperacuidade multidimensional. O que é isso? A lucidez multidimensional, para não só nessa dimensão, não só para os fatos que estão acontecendo aqui, mas também para os parafatos, tá? Então, ela tem que estar atenta a essa correlação toda para ela conseguir identificar de melhor modo os convites providenciais. Então, é isso que a gente queria citar, sim. Professor. Sob o verbete do dicionário autocogniciologia, poderia debater o item omnicomunicologia? Até quando nossas mídias de comunicação serão medíocres nessa dimensão intrafísica? Olha, aqui eu falo o seguinte. Na sociedade intrafísica é assim, as multimídias, a televisão, o cinema, a imprensa, a internet, o site, os blogs, em geral, tratam e abordam o trinômio verdade, realismo, autenticidade, contudo, na maioria dos casos, infelizmente, carregando as expressões justamente negativas, ou seja, baratrosférica, anticosmoética, parapatológica, com inescondível despriorologia anti-evolutiva. Olha, o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, arranjando muita gente para escrever livro e muita gente para fazer a enciclopédia da conscienciologia. Com isso, a gente
A meta nossa orientação, nosso objetivo é clarear mais esses processos da comunicação e da mídia. Realmente o processo é terrível. Olha a internet, como tem besteira. É incrível o negócio. Não é isso, jornais, revistas. É muita tolice que tem de todo lado. Então, um dia essas coisas vão melhorar, mas é preciso de educação. É a educação que melhora o povo. É a educação que vai diminuir a criminologia. O processo é educação, educação, educação. É o que nós nos batemos aqui. Professora. Sim. Adriana? É a professora Adriana. Tudo bom? Como o professor está falando, eu queria saber assim, qual é o melhor momento para, de repente, escrever um verbete? Assim, eu tenho que ler alguma coisa antes, alguma referência boa, ele assim? Tem 2 meses, hein? É ele que tem 2 meses. Mas sabe por quê? Porque ele fez a Mas dinâmica. ele quer ganhar da Vera. Eu falei isso com ele, porque ele fez a dinâmica com a gente lá. Eu falei, olha, você não quer bater o recorde, você ganha da Vera. Conversar com a Rosa. Ali a Rosa. Ô, Rosa, você tem um pupilo, acabo de apresentar a você um pupilo, novo pupilo, para verbetografia. Mas, professor, tem alguma... Ele é bom, hein? Ele não é bobo, não. Outra coisa, cuidado que ele é bem assistido. Que bom. Aborto. Professor, mas tem algum livro que eu tenha que ler, assim, para mais afinco, com uma referência mais forte? Já te dá todas as dicas para você. Já tem uma opção de coisa nesse sentido. Obrigado, Deus. Ela vai te ajudar, porque tem o curso, né, o verbetografia. Ele quer bater o recorde. O livro vai sair daqui a pouco. Eu falei com ele o desafio. Ele aceitou. Pior que ela falou isso mesmo. Ele aceitou. Quer bater o recorde. Vai bater o recorde da Vera. Aí depois ele vai te explicar como é que você vai escolher um tema para você ele falar. Ele tem amparador, isso não vale. Qual a sua experiência? Assim não vale. O cara chega com um amparador, como é que assim que é bom, professor. Deu até o nome. Eu acho que aí ele não pode entrar nessa concorrência. Você pode até apresentar o verbete, tudo isso, mas você é o concurso, você não pode entrar. Porque tem amparador. O que vocês acham? Vocês acham justo uma pessoa que chega com um amparador e tudo, abrindo caminho assim? Eu acho, poxa, só tenho 2 meses. Como é que fica? Desse jeito. Agora, o convite é providencial, como ele está falando. Foi você que convidou ele para... Né? Eu fiz o desafio. E é ela que está apresentando o convite hoje. E ela falou isso mesmo. E ele pegou, isso que é legal. Então, ele é bom. Eu falei com ele que ele é só ignorantão, mas ele está caminhando para ser ignorantinho. Só isso, né, professor? Ele está caminhando para ser ignorantinho. Com 2 meses ele já está ótimo. Nada que uma boa leitura não resolva, né? Ele vai longe. Nada, vai longe. Adriana, oi. Sim. É o seguinte, perfeito. Seguinte, eu tenho notado algumas experiências pessoais que, assim, o amparo, muitas vezes, ele atua de forma a você refletir. E nem sempre você para refletir. Então, uma das técnicas que eles usam é um sossega-leão. Muitas vezes te coloca numa condição, assim, inerte, durante 10 dias para você refletir. Aí você vai ver, pensa que a doença não é doença. Eu queria saber como é que você vê isso, porque assim, muitas vezes ou não é óbvio, ou muitas vezes é autocorrupção. Então, eu acho que a grande dificuldade é a pessoa parar para refletir. Parar e, pensar e tal, até a ficha cair. Então, eu vejo essa técnica que eles utilizam extremamente avançada. Porque a nossa maior dificuldade é essa. Como é que você vê isso? Olha, você está falando na hora que já veio o convite, é isso? Muitas vezes é um convite, ou você não viu por autocorrupção, ou é tão óbvio, mas você só vai ver que é óbvio tempos depois. É isso que é duro. Por isso que a gente coloca aqui no binômio atenção-ponderação, né? Que a gente tem que ter não só atenção para identificar esses convites, como a questão da reflexão. Eu vejo que é muito importante. E muitas vezes, eu acho que a pessoa que está muitas vezes na rotina do dia a dia e entra a corrupção, entra uma série de diagnósticos para a gente às vezes não enxergar que aquele convite ia ter um resultado lá para frente. E o que eu até falei antes, o que é uma pena é que muitas vezes esses convites que a gente perdeu, a gente às vezes nem se deu conta que a gente perdeu, que aquilo era um convite providencial. Acho que isso é o pior.
é o maior agravante. Então, eu acho que entra aí o discernimento, a reflexão, não é para aceitar tudo o que convida a gente, se nós for aceitar tudo, a gente também vai entrar na dispersão, não vai dar resultado nenhum, né? Mas é esse discernimento de saber estudar e avaliar e identificar, e aí eu vejo duas coisas que pelo menos me ajudam muito. Uma é a TENEPS. Eu vejo que eu tenho muita inspiração na TENEPS, até o verbete TENEPS inspiradora, né? Então, às vezes, na TENEPS, aquela situação, ela se clareia. Porque o ideal é que a gente não precise ficar 10 dias inerte, não é? Porque isso aí é uma perda de tempo, né? A gente está trabalhando pela taquirritmia, isso está no contraponto da taquirritmia, que é o que a gente está buscando alcançar, né? Nós está tentando chegar. Então, para diminuir esse gap, eu vejo que é ponderar, e a TENEPS é um bom ambiente para a gente pensar, porque ali a gente está com os amparadores. Eu vejo não só a TENEPS, mas você está fazendo algum trabalho assistencial, pode ser estar dando um curso. Quanto mais atividade a gente tiver amparada, às vezes vem aquele lá que eu pensando do lado, assim, né? Então, vem do lado uma situação assim. Então, opa, é porque o amparador está mais acoplado no trabalho, você está fazendo um trabalho assistencial, então você está assistindo, o amparador veio junto e ali vem uma inspiração. Então, quanto mais ativo a gente tiver, eu vejo que mais a gente vai ser mais rápido, tá? Que ritmo, para ver esse convite ou é ou não é e aceitar. Entendeu? Eu vejo que o que a gente não pode se acomodar nesse negócio assim, então eu vou ficar 10 dias inerte, porque 10 dias é muito tempo, né? Então, eu acho que quanto mais é buscar acelerar. Eu vejo que se a gente vai buscando acelerar, bem aquela coisa, quanto mais mole a gente fica, parece que mais baratrosférico fica, né? E quanto mais rápido a gente fica, mais rápido, não rápido de ansioso, mais rápido de taquirritmo, tentar fazer as coisas mais rápido, eu vejo que a gente vai se sentindo melhor, as coisas fluem melhor. Mas é difícil, a gente acelerar e ir mais rápido, sem atropelar nada, sem fazer besteira, sem ser ansioso. Eu acho que esse é o grande desafio também, sabe, Félix? Porque muitas vezes, depois que passa, a gente vê, puxa, como é que eu não enxerguei? Dançou aí. Não é isso? Isso acontece às vezes. Aí a gente só pode lamentar e ver o que a gente consegue fazer daqui para frente. Bem, então, o que eu, né, aquele negócio que a gente fala, o princípio do tempo. Tá, passou, mas não são só um convite, tem outros, a gente está fazendo um trabalho. Porque quanto mais, por que a gente falou aqui do convite providencial? Porque nós todos aqui somos voluntários, trabalhamos, estamos fazendo um trabalho amparado. Então, a tendência é que esses convites venham cada vez mais. Eles se aumentem. Então, perdeu um, mas qual é o próximo? Não vamos perder o próximo. Então, não também se vitimizar, né? Okay. Perdi, mas qual é o próximo agora? Esse foi, qual é o próximo agora? Vamos lá, e vamos tentar fazer. Okay. Então, eu acho que é importante. Né? Obrigado. Gente, eu vou aproveitar aqui para dizer para o nosso amigo lá de São Paulo, Reinaldo Notari Cruz, que nós recebemos a caixa com os dicionários. Vamos examinar aquilo com calma. Ele, há vários anos que manda dicionário para nós. Dessa vez ele mandou mais uma caixa. Ele é fora de série. Vale a pena pôr tudo quanto é energia positiva em cima do Reinaldo. Ele é fora de série. Agora aqui tem outro. Professor, amparador é o mesmo que sagrado anjo guardião? SAG? Esses dias eu falei nisso, né? Não é, não. Primeiro, ele não é sagrado. Segundo, ele não é anjo. Ele não tem asa nas costas. Então, presta atenção. Ele é uma consciência extrafísica, técnica para técnica que entende do assunto, que pode ajudar a pessoa. Então, é tudo dentro de uma condição mental somática, intelectiva, de muita racionalidade. Não tem nada de comocionalismo, e lágrima, e lacrimário, e besteirada de religião. Onipensene é o mesmo que egrégora? Até um certo ponto mas também não é a mesma coisa. Por quê? Onipensene é o conjunto da pensenização num ambiente, ou de uma pessoa, ou em algum lugar. Então, é a atmosfera dos holopensenes. Agora, egrégora é uma constituição e criação feita para magia, para mostrar com muitas conotações de iniciação, ambiente, misticismo. Holopensene nosso não, é uma coisa fria. É o ambiente que nós temos, a atmosfera de vida nossa que interfere os processos de todas as dimensões e energia em cima disso. Então, esse ambiente é que é o holopensene. Holo quer dizer todos, muitos, uma multidão. Pensene quer dizer pensamento, sentimento e energia, tudo junto.
Então, a coisa é diferente. Agora, a egrégora foi muito usada desde a Idade Média devido ao processo de magia. Parece, mas não é bem. Anjo guardião, parece, mas não é bem isso. Tá certo? Chega perto, mas não é a mesma coisa. Adriana, efeitologia, terceira linha, de baixo para cima. Os efeitos do autodiscernimento cosmoético na distinção entre extrapautas evolutivas e desviantes. Dá para aprofundar um pouquinho? Sim. Isso aqui foi colocado para a gente ter aquele cuidado na hora de saber o que é um convite providencial e o que não é. Né? Então, convite a gente recebe o tempo todo, solicitação existe o tempo todo. Qual é aquela que é para mim? Qual é aquela para mim aceitar? Então, por exemplo, o efeito do discernimento cosmoético da distinção da extrapauta evolutiva da desviante. Então, por quê? Se você tem um trabalho, você está fazendo um trabalho, aí surge um outro trabalho aqui paralelo, uma solicitação para cá. Essa pode ser um convite providencial, você tem que fazer isso mesmo. Para tudo aqui e vem para cá, e às vezes não. Como que eu vou saber se é um ou se é outro? Aí entra o discernimento. É muita ponderação, entra a ponderação que o Félix falou que é importantíssimo, é muita ponderação, muito discernimento, para a gente saber diferenciar o que é e o que não é. O que às vezes vai gerar um desvio, não é para mim, outra pessoa podia fazer muito bem, até melhor que eu, ou aquilo é para mim fazer, sou eu a pessoa para aquilo. Então, isso eu acho que é o grande desafio, que não é fácil para ninguém descobrir isso. Infelizmente, o amparador não materializa com papelzinho assim, mostrando o que a gente tem que fazer, mas a gente tem que começar a cheirar e entender e ver o que fazer essa distinção. Então, a gente erra, a gente faz um negócio e vê, opa, foi desvio. Às vezes, não, opa, acertei, era isso mesmo. Então, a experiência que vai fazendo a gente diferenciar essas duas coisas. Onde é o meu melhor lugar? Uma coisa que o professor Valdo sempre fala, e eu procuro tentar ver, nem sempre acerto, é ver aonde você rende mais. Então, onde eu rendo mais para os outros, não é só porque se eu estou rendendo, evolutivamente é para os outros. Onde o meu trabalho vai render mais? Onde tem mais frutos? Então, é aí que a gente vai tentar, pelo menos é um parâmetro para tentar fazer essa avaliação. Adriana, sim, aqui é a Rosa, letra B. Dentro ainda desse mesmo raciocínio, eu fiz uma associação aqui, porque eu, desde que quase, mais ou menos, quando eu cheguei aqui, um pouquinho mais para frente, eu fiquei trabalhando com crianças e trabalhando na Evolucim. Aí eu ficava sempre pensando, será que eu não poderia pegar uma outra área, até porque nessa vivência atual eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes. E aí o professor me deu uma dica, não sei, o professor nunca faz sem querer, né? Ele fala assim, a Rosa, de tanto trabalhar com criança, está pensando como criança. Aí eu fiquei pensando, puxa, essa foi uma dica do amparador, professor Valdo, né? Eu acho que está na hora de eu mudar, né? Então, aí, é mais ou menos assim. Aí foi quando eu fui investir na Conscius, né? Que até para eu poder sair dessa fase de criança, de poliana, e quem sabe até... Você passou por cima da adolescência. Ela está madura atualmente. Então, mais ou menos... Não é isso, professor? A gente tem que aproveitar tudo que vem nas entrelinhas, né? Nesse momento, na mudança. Mas não é, porque isso tem a síndrome do infantilismo. É isso aí que é a maior demonstração da síndrome do infantilismo. Eu já vi tanta pessoa com essa síndrome. Agora, você não era uma coisa assim, característica pelo seguinte, você estudou muito, o seu nível de pesquisa é acima da média. A hora que você entra, as palavras que você usa, a abordagem que você faz. Então, isso é que te ajudou. Mas se você continuar, você ia acabar nascendo. E é ruim pelo seguinte, com a idade piora a pessoa. Ela vai ficando pior, entende? Fica difícil de renovar. O professor Mário... a gente pegou você na curva. O professor Mário também me deu uma dica logo que eu cheguei, estou falando para ele assim de algumas coisas, alguns pacientes que me chamavam a doutora Rosinha, o professor Mário falou aqui, você não é mais Rosinha, agora aqui você é Rosa. Lembra daquele curso
de parapercepciologia. Eu disse, bom, da agora em diante não sou mais rosinha, sou rosa. Tudo que diminui demais é negativo, a gente deve evitar, principalmente em matéria de nome. Entende? Uhum. Isso é um perigo. Então, obrigada. Adriana? Oi. Considerando a colocação que o Félix fez, eu achei interessante pensar nessa condição da reflexão. Muitas vezes a gente não consegue perceber se de repente esse convite de amparador é um convite de amparador, como você, né, colocou, muito bem colocado, ou aquilo dali é de um assédio. E que o quanto que essa reflexão ela contribui. Então, eu vejo, até mesmo porque hoje em dia na humanidade, se a gente for parar para olhar para as pessoas, a grande maioria não tem o hábito de parar para pensar, de parar para refletir. Então, é uma sugestão, né, de colocar na parte de técnica. Eu gosto muito da técnica de 5 horas de autorreflexão. E eu vejo que isso talvez seria uma medida boa, né, Félix? De repente a pessoa, o que é que está me orientando? Que convite que é esse? Então, eu vejo que cabe muito hoje em dia na nossa sociedade, que ela está muito atropelada, né? Ninguém para pensar, refletir. É lógico que isso é só uma sugestão, né? Não, eu acho que vale a pena. A gente colocou no binômio aqui atenção e ponderação, mas estaria extremamente bem colocado colocar em tecnologia também, a técnica da reflexão de 5 horas. Eu vejo que foi uma das técnicas que eu apliquei comigo que me ajudou muito, sabe? Não só as 5 horas, como qualquer laboratório que a gente faça, isso vai te ajudar muito a conectar com os aparadores e tomar as decisões. Então é uma sugestão que eu acho que vale a pena, né? Isso. Muito bom. Adriana, letra A, Jader. Você tem alguns indicadores que você utiliza para avaliar e ponderar sobre esses convites? Eu pergunto porque você citou a TENEPS, né, como exemplo, e pelo menos os insights que tem na TENEPS, e pelo menos para mim, funciona assim também. Eu, digamos, confio muito mais no que eu acesso ou durante, ou após, logo após a TENEPS, do que em outras situações. O que outros indicadores você utiliza, que você tem que te ajudam a perceber essa questão dos convites aí? É uma série de coisas. Tem muita questão do parapsiquismo também que ajuda. Por exemplo, tem um relato até, ficou bem conhecido, assim, já falei bastante. Por exemplo, tem uma vez que eu estava no banco, eu ando sempre na fila do banco, eu ando sempre com o celular desligado, né? Porque eu só uso o celular mesmo se eu precisar ligar, é o mínimo do mínimo. Então eu resolvi ligar o celular para falar com o Mário. Não sei nem lembro o que era mais, não deve ser nada muito importante. Eu falei, vou ligar o celular e vou falar uma coisa que estava no banco, né? Não estou fazendo nada, né? Vou ligar o celular. Na hora que eu ligo o celular toca. Eu liguei e estava tocando. E na hora que eu atendo, era para me escalar, para fazer um trabalho. Mas eu falei, na hora, vou. Não quero saber se eu preciso, eu tenho tempo. Eu vou. Então, na hora, é muito assim, eu vou. E aí fui, e realmente depois foi uma situação bem séria que a gente participou e tal. Então, a gente vê que tem muitos fatores, sabe, Jader, que vem na hora, assim. Esse foi um exemplo, assim, bem clássico mesmo. Foi uma sincronicidade enorme, e na hora que a pessoa vai falando, você já vai sentindo, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim, e vamos embora. Então, tem esses que são mais óbvios, e tem aqueles outros que a gente precisa pensar mais. Então, uma técnica que eu faço, quando eu não tenho, pelo menos eu busco dormir uma noite. Então, dependendo do convite que é feito, uma coisa mais assim, você vai participar daqui ou daquilo, tá? Geralmente, eu falo assim, eu dou resposta amanhã ou daqui a 2 dias eu vou. Porque aí eu vou ter, pelo menos no mínimo uma noite para eu dormir, para eu acordar bem, para eu ir pensando, e aí eu tomo a decisão. Lógico, um convite que vai implicar, às vezes, mais horas de trabalho, porque uma coisa é você ir lá fazer um atendimento, por passou. Outra coisa é uma coisa que vai, às vezes, demandar meses de trabalho. Então, isso eu procuro, uma técnica que eu uso, isso eu faço com o Mário para tudo, né? Até decisão, se a gente vai comprar, se vai vender, o que vai fazer. No mínimo, uma noite a gente vai dormir e vai acordar e vai passar pela TENEPS e vai ver se a gente toma, antes de tomar a decisão, para não tomar
precipitadamente. Então, isso é uma outra técnica que eu procuro. Mas nem tudo, nem sempre dá para você esperar uma noite. Então, depende muito do momento. Não tem uma coisa específica, né? Na verdade, assim, a gente começa com o empirismo mesmo, até que você desenvolva uma técnica, né? Você começa a perceber que a coisa funciona de um determinado jeito, então você desenvolve um modus operandi. E aí aquilo passa a ser uma técnica, né? É por isso que eu falo, a questão da sinalética é importantíssimo. Você vai, vem um negócio, você ganha um banho energético na hora, não tem dúvida, né? Então, são coisas que são possíveis de serem feitas e que você, na hora, você vê na hora. É muito assim, não acho que não tem muito fórmula. Tá atento aos amparadores, atento é o momento ou não é. Então, eu vejo mais por aí. Às vezes acerta, às vezes erra. Eu queria até citar um caso, já que foi falado a questão da Sinvex aqui, que eu acho que foi bem, eu coloco aqui no número 6. Que foi uma situação que eu só vi que era um convite providencial depois. Foi bem interessante. Eu não sei nem se o povo da Sinvex sabe do tamanho disso. Foi quando eu tive a pneumonia, né? E eu estava no hospital. E aí o Mário intermediou um convite para que eu participasse da 4ª semana da Invex. Para falar, na época eu já tinha trabalhado na questão de envelhecimento bastante tempo, lá na residência. Era para falar sobre isso em Invex. Não ficou muito claro, sei que eu aceitei. Tá bom, tá bom. Isso era em março, eu estava no hospital em março. O evento é em julho, né? Então, muitos anos, muito tempo pela frente a correr. Tá. Só que a pneumonia encroou, né? O negócio encroou. Aí eu tive que ir para o Rio, e o tempo foi passando. Aí eu cheguei a sair do hospital, mas continuei sem a alta para voltar para Foz. E o tempo passando. E o mais interessante é que saiu, eu trouxe até o jornalzinho da Invex, aí o Mário me chega lá todo feliz com o jornalzinho da Invex. Aí olha só o que estava escrito. O combinado, pelo menos o que eu entendi, era para falar de terceira idade. Aí vem assim: a professora Adriana Lopes falará sobre os cuidados essenciais com a saúde holossomática. Eu falei, brincadeira. E eu naquela situação. Então aquilo foi extremamente, porque aquilo foi uma coisa que eu falei, eu vou nesse negócio, mas não adianta, eu vou. E eu vim. Então, acabou que eu tive assim, a liberação geral para voltar para Foz 20 dias antes do evento. E 2 dias antes eu cheguei e fui lá e falei no evento, eu falei sobre saúde e longevidade em Invex. Então, foi muito importante, quer dizer, a inspiração de quem fez o convite foi fundamental, uma coisa assim que parecia uma coisa tão tranquila, mas que foi um fixador. Então, eu coloco aqui, o compromisso com a participação, sustentando a conexão com os amparadores funcionais e o holopensene sadio. Então, não, eu vou lá, vai dar certo, e vou falar de saúde, quer dizer, é uma coisa, quer dizer, eu vou ter autoridade moral, pelo menos cuidados, pelo menos o que fazer e o que não fazer, né? Então, foi assim, um dos convites bem sérios que eu vi que foi coisa de amparador mesmo, eles lembrarem de mim, uma coisa bem... E que isso só vê muito depois que você faz o diagnóstico. Então, isso aqui é um exemplo, assim, acho muito sério, que eu gostaria de colocar. Adriana, sim, mas... na última linha da fatologia, não sei se você já comentou, você poderia aprofundar a decisão inteligente de lançar-se no desafio proposto pelas consciências mais lúcidas? Que eu achei interessante a qualificação que você fez, a decisão inteligente. Exatamente, né? Porque às vezes o desafio vai contra a zona de conforto, é mais difícil, não é fácil. E esse desafio é inteligente na hora que se veio de uma consciência mais lúcida, e tem o verbete de irresistibilidade, né? Então, se veio de lá dos amparadores, a gente está falando de amparador aqui, que aí entra intra e extrafísico, né? Então, essa é uma decisão inteligente, você conseguir se pôr na chapa quente, né? A questão de você encarar a chapa quente, que isso vai ter frutos não só para você, mas para todo mundo. E que não é fácil. Eu vejo que às vezes as pessoas elas olham mais a dificuldade ou o desafio em si, mas elas não veem os benefícios que vêm com esse enfrentamento, né? A gente vê muito isso, que às vezes no trabalho tem muito assédio, porque é lógico, você vai ter muito amparo, e aí às vezes as pessoas, não, ali tem muito assédio, mas também tem um amparo na mesma proporção. Então, se tem assédio é porque vai ter amparo também. E às vezes aí entra o meio cheio e o meio vazio. Né? A pessoa olha o lado do assédio e não olha o lado do amparo. Então, acho que isso também é uma coisa para a gente, todos, né, começarem a ficar mais atentos a isso. Alô? Professor Valdo, eu queria saber um pouco mais aqui no dicionário, aqui na tecnologia,
para identificar o trinômio, verdade, realismo, autenticidade, constituem técnica eficaz para a identificação da suposição racional do saldo da ficha evolutiva pessoal. Se o senhor clareasse um pouco mais. O caso aqui todo é o seguinte: o trinômio a gente fala verdade, realismo e autenticidade. Se você começar a colocar isso tudo na sua vida, em todas as áreas, e procurar ver o realismo dessa condição, quer dizer, a autenticidade, aquela, vamos dizer, condição indiscutível disso, você vai acabar vendo os seus valores pessoais, seus méritos, seus trafores. O processo de autoavaliação seu vai crescer e vai ficar mais exato. Com isso, você pode se identificar melhor do ponto de vista do saldo da FEP. É isso que nós queremos falar. Agora, o ideal, quem conhece mais a gente é a gente mesmo. A gente só não conhece quando a gente tira o corpo fora disso, não quer pensar no assunto. Mas se nós começarmos a pensar, nós somos as pessoas que mais sabem disso. A gente é que sabe qual a intenção que a gente está pensando. O que a gente quer com isso? Então, essa avaliação realista, clara, objetiva, vai mostrar a você o valor seu perante a ficha, com o tempo. Agora, seria bom dar uma examinada em toda a autocogniciologia. Cognição é conhecimento. Então, isso aqui é autoconhecimento. Examina bem o resto do verbete para a gente chegar nessa condição. Porque aqui a tecnologia, nós estamos usando a técnica, que é esse trinômio. Agora, esses recursos que tem aqui, na complementação, que são 10, são muito importantes. Eles são top, elevados, avançados, evoluídos, entendendo? Ele aumenta o processo da sua progressão na análise criteriosa e qualitativa das suas reações pessoais. Então, isso é a conscienciometria em alto nível. Entende? Agora, aqui não é fácil, certas coisas que tem aqui demoram. É difícil a gente chegar e dominar isso tudo que está falando aqui. Os 10. Professor Valdo, aqui na letra D. Ainda no dicionário, eu percebi que o senhor fez a repetição didática do trinômio 5 vezes. Tem algum motivo assim mais? Tem, eu estou repetindo de propósito. Agora, não é só isso, não. Você vai ver também uma coisa interessante aqui. Na argumentação, entende? Eu estou usando todos os processos de frase possíveis. Então, por exemplo, eu estou usando praticamente aí, é uma mesma frase, eu estou usando em geral, contudo, infelizmente, ou seja. Aí, outra coisa, ninguém reparou, porque ninguém falou nada. Por quê? Então é muito difícil você colocar isso tudo certinho para não chamar a atenção. Mas aqui no caso é muito importante. Leia que você vai ver como é que tem lógica. Agora, você viu aí que está repetido, o que você viu repetido demais? Não, eu achei interessante o trinômio. Que ele é... Mas o trinômio é preciso falar. Agora, é que são citados 2 trinômios. Mas ele não está sempre do mesmo jeito. E eu começo nomeando, colocando os conceitos e as neociências. Tudo junto. O primeiro trinômio é de conceito. E o segundo é de neociência. E por aí vai. Agora, veja. Depois de ler isso aqui, se a pessoa ler atentamente, ela vai acabar entendendo o que a gente quer dizer, né? Alguma coisa. Mas é autocogniciologia, não é fácil. Agora, pensa bem nos 10 itens lá da complementação. Só para chatear. É a caracterologia. Autocosmovisiologia integrativa. Agora, veja o que tem em parênteses. Isso aqui é chato. Autorraciocinologia. Auto-hiperacuidade pancognitiva. É a mega-acuraciologia. Isso é o top. Auto-hiperperspicuidade paraperceptiva. É incorrupciologia. Auto-imperturbabilidade sistemática. Autodesassediologia. Autotaquirritmologia teática. É a autopriorologia.
Holodiscernimento evolutivo é a interassistenciologia. Holucidologia ininterrupta é a auto-megafocologia. Holomaturidade universalista é a ortopensenologia. Holoparappercussiência multidimensional é a cosmoeticologia. Superinteligência geral é a omnicogniciologia. Nós estamos falando aqui de autocogniciologia e chegamos ao fim na omnicogniciologia. Por isso que tem esses 10 itens. Agora, esses 10 itens praticamente é o resumo de tudo que nós precisamos dentro da evolução. Agora, dentro do nosso momento hoje, na CCCI, o que a gente que precisa mais é estudar isso aí. Por isso que está aqui. Por isso que eu estou fazendo o dicionário. Por quê? Todos vocês já estão no nível que vocês têm que se considerar acima da média. Agora, não fica pensando que isso é bom. Isso é ótimo, mas não é só ótimo. É uma responsabilidade danada. Então, não é tão bom assim. Se examinar bem o que é que vocês estão acontecendo, chegando, dominando e tendo. É preciso estudar. Não é isso? Agora aqui. Pode esclarecer, quando temos uma má relação com a mãe, sabemos que é kármico. O melhor é sempre enviar amor, compreensão, através da TENEPS. Os amparadores patrocinam esse tipo de ajuda? Mas não é só isso não, né? Se de conversar com a mamãe, dar presente para ela, é o mimo. Minha mãe nem sequer compreende que eu não quero discutir. Simplesmente não ouve, nem compreende, ou não quer compreender. Como os amparadores ajudam? Não, melhor que você faça assim, essa pessoa é de Catanhede, em Portugal. O caso todo aí, melhor que você faça o seguinte, vê o que é que a sua mãe gosta, uma coisa que ela vai rir pelo menos, alguma coisa, dá um sorriso pelo menos. E arranje e vai dar um presente para ela, assim, como se não quisesse nada, com a maior naturalidade. Vamos ver como é que ela faz. É uma saída. Tem que fazer as pazes com ela. Ele deve ter feito ela é filha com a mãe. Ela deve ter feito alguma coisa que ela não gostou. Agora aqui. Professor, poderia definir e detalhar a transafetividade? Sei, nós já temos verbete para isso, mas ainda não trouxemos aqui. O caso todo é o seguinte, a transafetividade é quando a parte emocional do afeto da pessoa, o amor, a fraternidade que ela tem perante os outros, ultrapassa os processos animais, a sexualidade, essa condição toda corriqueira e grosseira da própria vida animal da consciência, quer dizer, da consciência humana. Então, a transafetividade, ela chega através desses dados que eu acabei de ler aqui, ó. Na opção dele, só chega quando a pessoa tem a transafetividade. Olha bem aqui esses 10 desse verbete de hoje no dicionário. Aqui vale a pena pensar nisso. Então, por exemplo, entre eles aqui, ó, nós temos a holoparappercussiência multidimensional, cosmoeticologia. Isso, olha só, não precisa da transafetividade. Agora, outra aqui, quer ver? Autoimperturbabilidade sistemática. Se a pessoa tiver muito comocionalismo, ela nunca vai chegar nisso. Então, a transafetividade, a pessoa já domina, ela não tem mais tanto conflito, ela não é tão ansiosa, a coisa já melhorou. Agora, autocosmovisiologia integrativa. Então, a pessoa já tem uma cosvisão que ela está vendo tudo que quer que interessa para ela. Isso precisa de muita racionalidade. Agora, o pior é que está autorraciocinologia. Então, você que está perguntando, dá uma olhadela nesse verbete, que ele mostra tudo a transafetividade sem falar no assunto. Autocogniziologia. É o caminho. Agora, nós vamos trazer um verbete falando sobre isso, principalmente do ponto de vista da relação com a sexualidade e a afetividade. Professor, o senhor traz todos os verbetes aqui do dicionário justamente para essa cosmovisão. Eu queria compreender um pouquinho mais o histórico do início do dicionário. Quando o senhor teve a ideia e por que naquele momento? O dicionário é o seguinte, o dicionário é para eu poder falar aquilo que sai
de toda a condição, por exemplo, da enciclopédia, que ela é toda armada e certinha. Você está entendendo? E muito assim, extensa. Ela é ampla. Então, eu precisava de pegar agora e picotar determinados assuntos especificamente, em poucas palavras, mas 2, 3 páginas, porque não pode passar de 3. Então, isso é que é a diferença que tem com o dicionário. Outra coisa, no dicionário eu estou escrevendo como se tivesse também uma parte minha autobiográfica, para mostrar a minha experiência como Consim Cobaia. Eu estou me expondo numa condição de Consim Cobaia no livro. Sabe como é que é? Agora, quando o livro sair, vocês vão ter uma visão de conjunto. Porque, por exemplo, eu preciso ir com calma, porque nesse dicionário você está procurando um tema. É preciso ver qual é a nuance desse tema que você quer. Porque, às vezes, tem 3 verbetes sobre o tema. Precisa ver o que você está procurando. Agora, se você quer uma coisa mais ampla, você vai ler os 3 e vai procurar. Ele vai ter, é um dicionário, mas ele vai ter um índice para a pessoa procurar. Agora, por exemplo, se tiver um CD-ROM, ela pega e olha o tema, que ela vai ver todos os verbetes que tem o tema. Entende? Aí fica mais fácil. Agora, foi feito desse jeito para aumentar a compreensão do leitor, quer dizer, do consulente do dicionário. Entende? Agora, ele pode ser lido de uma vez toda ou pode ser feito através de consulta. Mas as consultas não são de um dicionário comum, que a pessoa tem que ler mais de um verbete, quase sempre, para poder entender o que ela quer. E o processo de escolha dos verbetes, eles vêm... A escolha, nós estamos vendo aquilo que falta dentro das coisas. Tem muito tema desse que não tem na enciclopédia. Por exemplo, a transafetividade, não tem na enciclopédia. A gente vai colocar no Nós estamos colocando também aquilo que falta, aquilo que pode ampliar as noções que nós temos de conscienciologia, dos princípios da conscienciologia da enciclopédia. Tá. Só mais uma pergunta. Hoje de manhã, conversando sobre a questão da linha da PROEX, o senhor disse que existem pessoas que às vezes ficam em um aspecto e precisam expandir, né? Então, puxando essa linha da PROEX, então, a linha é um ponto, é uma área onde a pessoa tem interesse, onde ela vai estudar, vai desenvolver, e a partir dessa área ela vai associar com todas as outras. Então, o ideal não é ficar naquela, é utilizar aquela como se fosse uma alavanca. Daí associar. E tudo também é a técnica que se usa, né? Por exemplo, ó, se você for olhar, observa bem isso aqui, ó. Toda divisão tem linhas amarelas e expressões amarelas. O que é que eu amarelei aqui? Eu amarelei as coisas chamativas, tudo aquilo que seja diferente. Então, o que é uma coisa chamativa dentro de um texto? É o itálico, aquilo que está entre parênteses, entende? Aquilo que tem alguma coisa que chame a atenção diferente, por exemplo, uma palavra com maiúscula, você está entendendo? Outra que é uma sigla, fala e dá uma sigla. Aqui tem de tudo isso aqui. Outra que está entre parênteses, como se fosse o resumo daquilo que acabou de ser feito. Entende? Outra é um estrangeirismo, do jeito que é que tem aqui também. Então, toda divisão do dicionário, mas toda, sem exceção, tem alguma coisa chamativa, é de propósito. Então, a estilística dele é muito mais séria para escrever, é muito mais difícil. Agora, outra coisa, ó, você vai ver, aqui está assim, autocogniciologia, que é o título. No argumento está intracogniciológico, ó, é a logia de novo. Agora, veja os subtítulos de cada divisão. Trinomiologia, criminologia, autopensenologia, omnicomunicologia, holomaturologia, caracterologia e tecnologia. Esse tipo de verbete tem 7 divisões. É o maior que tem. Maior do que isso é de 7 divisões com 3 páginas. Esse só tem 2 páginas. Agora, isso tudo é técnica, que eu estou usando para explicitar. Estou usando bastante a forma para ajudar o conteúdo. Entendeu como é que é? Agora, você observa, ó, tudo isso que é amarelo é chamativo, ó. Aqui, ó, eu não amarelei, mas todos esses que estão em parede são tudo é chamativo. Está entendendo? Ó.
É muita coisa. O próprio parêntese dessa listagem. Agora, veja, esse processo é uma técnica que nós não usamos na enciclopédia. A enciclopédia tem outras técnicas que nós usamos, essa aqui não. Agora, veja também isso que eu mostrei aqui da argumentação. Ó. Tem 4 unidades e conectivos de ideias aqui numa frase só. 4. Eu estava falando para ele. Em geral, vírgula. Contudo, vírgula. Infelizmente, vírgula. Ou seja, vírgula. Tudo entre vírgula. E outra coisa, a pessoa lê e nem percebe. Então é muito difícil fazer essas frases. Tem que pensar muito. Você veja bem, ninguém reclamou disso. Eu vi o pedido aqui para fazer revisão, etc. Ninguém viu isso. Enfim, aqui, eles viram apenas as nossas energias conscienciais. Acharam ruim 2 pessoas, porque as nós têm asnos, né? Mas não tem jeito. Isso aí é idiotismo da língua portuguesa. Todo idioma tem idiotismo. Esse aí tem, por exemplo, as consciências. É asco. Não tem jeito. Se vai escrever, você tem que falar. Então, aqui, em homenagem aos que pediram, eu vou tirar os nossos. Então, vai ficar só as energias. É a única coisa que acharam nesse verbete. Não acharam mais nada. Deve ter mais coisa, hein? Você precisa estudar isso, esse negócio aí. Agora, não achou mais nada. Professor, aqui, por exemplo, né, o senhor escolheu a palavra criminologia. Sim. Isso é extremamente bem pensado, porque a gente até relacionando com a autocogniciologia, talvez baratrosfera, mas a criminologia, ela foi bem pontual. Pois é, mas agora como é que faz? Outra coisa, eu falo aqui numa coisa pior ainda, que é logo em seguida, baratrosfera, anticosmoética, parapatologia. Sim. Há tudo aí dentro. É no enunciado. Agora veja o processo, o que é que eu chamo de argumentação e o que eu chamo de conclusão. O que é complementação? Tudo isso aí, porque isso aí não mudam. Todo verbete tem esse título. Agora, o subtítulo do tópico, esse é que muda. Sim. Eu não escrevi ainda livro nenhum igual a esse, está me dando muito trabalho. Agora, o pior da história não é esse. É isso aí, um matabu danado. Pelo seguinte, quanto mais eu for escrever agora, pior fica, porque eu não posso repetir. Começa por arranjar o nome, o título, com logia. Não é fácil. Tem que estudar. E outra coisa, se eu coloquei autocogniciologia, eu não posso escrever mais. Outro agora que eu posso escrever, holocogniciologia. E eu posso fazer um verbete. Você entendeu ou não? Entendi. Então isso vai ficando cada vez mais... desafiante. Entende? Mais difícil. Mas é o jeito de clarear. É assim que a gente chega naquilo que falta. E eu já estou começando a descobrir uma opção de coisa que a gente não tocou na enciclopédia. Agora, transafetividade, não. Isso aí já tinha muito tempo. Eu já ia escrever mesmo de qualquer maneira. Professor Valdo. Na página 18, no item 4, o senhor coloca autoimperturbabilidade sistemática. Esse sistemático, o que ele muda da autoimperturbabilidade que eu sempre falo? A sistemática é o seguinte, é a hora que você é imperturbável em todas as áreas das suas reações, manifestações e atividades e atitudes. Não tem exceção. Há uma imperturbabilidade. Isso não é fácil. Por quê? Você vê aí uma pessoa que você gostava muito, ela dessomou, ela aparece para você, aí totalmente densa na sua frente. Aquilo dá um negócio. Você não pode ficar perturbado. Como é que fica? Você está entendendo o sistemático, como é que tem sua razão de ser? Tem até na questão positiva. Por exemplo, aquela hora que eu estava falando que o povo aqui, a turma já deixou de chorar. Mas de vez em quando eles estão querendo chorar de alegria. Então eu preciso dar um jeito. Então eles me perguntam, mas por que você está fazendo isso? Eu quero agora fazer, vamos dizer assim, uma espécie de poupança dos lenços de papel. Aí a pessoa começou a rir e acabou o choro. Entendeu? Quero poupar os lenços de papel. Estou gastando muito dinheiro com lenço de papel para dar para os outros quando chora. Lá embaixo, todo dia tem gente que chora na minha frente, eu dou lenço de papel. Eu tenho isso sempre. Os lenços de papel estão sempre comigo. Aqui mesmo eu tenho lenço de papel. Mas esse é porque eu chego aqui e começo a espirrar. Então aí eu limpo o nariz, etc. É a vida, né? O que é? Eu sei que se separa, por exemplo, os títulos que vão ser apresentados na tertúlia dos verbetes do dicionário, de acordo com o que a gente precisa. Tal. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu peguei 40
e dei para o chefe lá. E ele coloca do jeito que a gente deu. Não é assim que você está fazendo? Eu sei. Isso é aleatório. Não, mas a seleção desses 40 que eu queria Não, saber. às vezes, gente, nós trabalhamos com a consciência, seja na enciclopédia ou no dicionário. Então, muito tema vai ter que bater mesmo tudo igual. Não, Agora, às vezes, enquanto alguns são incríveis, né? Não, mas o que eu queria saber é o seguinte. Por exemplo, se eu pego, vai separar, por exemplo, agora vai ter que ter mais uma leva, né? O que o senhor pensa atualmente que o senhor separa que a gente mais precisa, assim? Não, eu não penso atualmente, eu penso. Você quer que eu leia os próximos verbetes que eu vou dar para ele? Vou ler para você, que eu estou aqui com o material hoje. A gente pode ver tudo aqui. Só para chatear. Quais são os verbetes antigos e novos? Professor Val, deixa eu ver quantos são. Aqui, ó, eu preciso de ver. Ordem. Quando é que acaba esse que você tem? Que dia que é? Dia 30 de maio acaba e o Everton tem mais 20. Ah, tem mais 20 já pronto. Isso, do dicionário. Do dicionário. Então, Agora, a não ordem... é da enciclopédia, não, do dicionário. Agora, veja. Depois desses, eu tenho aqui exatamente, deixa eu ver. Tem 25 aqui. Eu posso ler os 25 para vocês. Esses aqui é que eu vou dar a hora que acabar aquilo lá. Mega paracerebrologia. Olha, esse é terrível. Mini marcologia. Quer dizer, marcologia. Exemplologia. Esse é fácil de entender, né? Vamos ver lá. Autodisciplinologia. Bidiscernimentologia. Essa é uma boa. Como é que é isso? Você tem 2 discernimentos. Multiusologia. Multiuso. Conscienciogramologia. Esse aí, ó, deve ter algum detalhe do conscienciograma que não deve ter sido muito tratado. Extraviologia. Isso aí serve para a maioria aqui. Porque é muita gente que tem extraviamento aí de algum modo. Um pedacinho, mas tem. 1% e tal. Quem é que levanta a mão aí? Quem é que não tem extraviamento de nada? Tem alguém? Interlocociologia. Soliloquiologia. Agora aqui. Descontraciologia, a descontração, estudo da descontração, a ciência da descontração. Voluntariologia, esse é do dicionário. Eu estou falando alguma coisa que não deve ter lá. Equivocologia, isso está na melhor família. Autosemiconsciexologia, esse é para vocês, porque vocês vão ter que enfrentar isso aí, não demora, né? Estão na bica. Autoparacerebrologia. Esse é terrível, hein? Conectivologia, o conectivo. Paraambulatoriologia. Parareverberaciologia. Aí a turma vai gostar, que é reverberação. Todo mundo gosta aqui. Transafetivologia, que eu falei que eu vou trazer. Eptetologia, semiconsinologia. Isso aqui, semiconsin, é o processo da vida fetal. Paramateriologia, quer dizer, a materiologia é extrafísica. Como é que o povo raciocina aqui? Compreensiologia, autoexcepcionologia. Agora, megaconjecturologia, que é esse que eu acrescentei, o último que eu pus. Tem 25 além desses outros aí. Eu li todos eles agora. Está mais ou menos claro aí para você como é que está agora? Tudo logia. Agora, ó, eu podia ler aqui para vocês a página que está lá e quantas linhas tem cada um. Está tudo aqui. Quer ver? O que tem mais? Tem 112 linhas. O que tem menos, deixa eu examinar, tem 50 linhas. O que tem mais tem 112. O que tem menos tem 52. Todos esses têm o total de linhas. Entende? Agora, tem vários assim, com 92 linhas, 88 linhas, 84 linhas, 80 linhas, por aí vai. As linhas é muito importante porque são 3 páginas, não pode passar
de 114, mais ou menos. Por aí. Professor Valdo, com relação à ordem, professor Valdo aqui, a ordem que os verbetes saem é a mesma ordem que o senhor passa para o Everton passa para mim. Pois é, mas isso é aleatório, porque eu não passo com ordem. Então, mas vai ser essa ordem que o senhor leu aqui, vai ser nessa ordem. Pois é, vai sair lá, vai então nós não sabemos o que vai acontecer. Outra coisa, a seleção aqui tem uma eleição, né, para escolher, então não tem jeito, é tudo aleatório. Agora, de vez em quando encaixa, né? Um com o outro aí, parece tudo igual, parece que um responde o outro. Agora, além dessa cosmovisão que o senhor traz aqui no dicionário, o senhor falou agora os aspectos para chamar a atenção, como se fossem os sublinhamentos, né? Então, o senhor falou itálico, entre parênteses, chamar a atenção, a palavra maiúscula, resumo, estrangeirismo. Então, o senhor procura sempre encaixar alguns... Mas não é só chamar a atenção, não. Isso, do ponto de vista de escrita, isso é até negativo. Porque eles acham, se você colocar muita coisa que para toda hora, a pessoa não gosta de ler assim. No entanto, do ponto de vista técnico, eu não estou fazendo literatura, eu estou escrevendo um negócio técnico. O texto é técnico. Então é bom que pare para a pessoa pensar. Entende? Isso é de propósito. Agora veja, para fazer isso tudo, você tem que pensar muito, tem que ver, entende? Examinar muito detalhe, fazer muita associação de ideias para chegar nisso, senão não vai, né? Você sabe como é que é. Você já viu, você que domina bem o processo da enciclopédia, você já viu as diferenças com o dicionário. Tem diferenças básicas, muito sérias. Agora, é pequenino, mas ele está procurando resolver, igual as pílulas de vidro do Dr. Ross. Pois é. Agora, vocês vejam bem, no dicionário não tem nenhum verbete mais de 3 páginas. Agora, veja, as 3 páginas... a fonte é 12, é maior. Então tem menos palavras. Agora, na enciclopédia não. Tem verbete 10 páginas, um só. Ontem mesmo teve um de 8 páginas. Entende? Então há uma diferença enorme de uma coisa com outra. Agora, do ponto de vista de repetição, tanto na enciclopédia quanto no dicionário, há repetições inevitáveis. Por exemplo, aqui tem sempre os títulos das divisões, né? Introdução, enunciado, premissa, argumentação, isso tem todo. Se de repetir, não tem saída. Sim. Faz parte do serviço. O adendo também sempre tem complementação. O adendo, não, são 7 ao todo. Tá. Agora aqui. Professor, pode me ajudar a entender por que temos dificuldade em relacionamento, mesmo quando trabalhamos a melhora em terapia? O problema é por causa do egoísmo da pessoa que não abre mão. Abra mão, dê razão para os outros, deixa para a pessoa, abre mão, faça concessão. O problema todo, a dificuldade de relacionamento, é falta de concessão. Professor, tenho um sobrinho com 23 anos e que não sabe o que quer na vida. Já trabalhou, apesar de não ter uma profissão, até porque nunca concluiu um curso profissionalizante. Tem um quarto cheio de bagulhos, latas vazias de bebida, carreiras, etc. Pilota moto e tem tatuagem. Quero ajudá-lo e gostaria de começar por esses bagulhos. Estou certa? Para ele, Deus é o mesmo que o senhor disse hoje. Ele tem muito amor aos bichos e à natureza. É vegetariano. Poderia pô-lo na sua TENEPS? Ok, vamos colocar. Vamos fazer força. Agora, no caso dele, vê se ele estuda. Eu acho que está faltando para ele estudar. Paga uma escola para ele, tem jeito? Arranja um jeito de ele entrar numa escola, para ele crescer. Isso às vezes pode ajudar. Muitos desses que são assim, dos anjos do inferno, esse aí é o anjo do inferno. Anjo do inferno é gente que tem moto desse jeito que ela está falando aí. Chama anjo do inferno, isso é antigo. Da metade do século passado já tinha, motoca, a turma da motoca. Anjo do inferno. Então, esses anjos do inferno, se eles estudam, eles às vezes mudam a vida. Que eles veem o alcance do processo, do entendimento, da cognição, do conhecimento. Às vezes muda. É uma saída. Insista com eles sobre isso. Dá um jeitinho. Vale a pena. Gente, vocês ainda têm 4 minutos com a Adriana, faz favor. Adriana, pode tirar, extrai aí.
Entende? A energia dela. Adriana, na exemplologia, na página 33, tem lá o convite direto e o convite indireto, né? Você acha que o indireto acontece quando o amparador não consegue acessar de maneira direta ou não tem nada a ver? Ah, não sei. Às vezes, eu não diria assim tão certo não. Sabe por quê? Porque às vezes, por exemplo, tem determinado evento e te chamam para alguma coisa. Então, às vezes é porque aquela pessoa que é a chave para te chamar para aquela situação, entendeu? Então, por exemplo, a gente falou a questão da doença daqui a pouco, né? E aí, logo depois, eu recebi um convite da Apex, do Balanço Assistencial, para falar disso. E foi super importante, porque eu parei para fechar e passar uma régua naquilo. Escrevi, relatei a situação, fechou, apresentei, acabou. Bola para frente, acabou. Então, foi também, eu considero um convite providencial. Que aí eu coloco aqui, esse encaixaria nesse aqui, ó, que é a ocasião para balanço das lições auridas em período existencial específico. Eu tive alguns já. Então, eu não vejo assim, não necessariamente, sabe? Porque às vezes tem coisa que vai vir de outro lado. Então, às vezes vem uma demanda de você expor alguma coisa e você aproveita aquela demanda para também fazer um balanço, para fechar, passar a régua em algumas coisas. Então, eu não seria tão radical assim, não sei, não tenho... Acho que pode ter as duas coisas. Adriana? Sim. Essa sua resposta eu acho muito interessante. Porque a questão de que, se tratando de consciência, cada caso é sempre um caso, né? Sim, exatamente. Então, a gente fechar uma resposta como... a evolução acontece sempre assim, ou a evolução acontece sempre assado. É sempre um risco, né? Inadequado, né? Então, bacana a sua resposta. É isso aí mesmo. Muito bom refletir sobre isso. Ainda mais em relação ao convite, né, Marina? Porque eles podem vir de diversos lugares onde menos a gente espera, né? Então, não tem muita regra, não. A gente tem que estar atento aí para ver essas dicas. É, muito bom. Nós esperamos, então, os próximos 1000 verbetes, tá certo? Muitas graças. Obrigado. Hoje tivemos 82 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 17 perguntas online. Os recados de hoje, temos o João Paulo sobre o curso com Cobaia, o Jader sobre o curso Tenepsograma, o Amin sobre o Acoplamentário e o Wildenilson sobre o curso Identificação das Diretrizes da PROEX. Boa tarde. Venho aqui para convidar em nome da Consus do CAEC para o curso Consim Cobaia mensal do Conscienciograma, realizado aqui no CAEC. E no mês de julho o curso vai acontecer no dia 2, é um sábado. O curso tem duração de uma tarde, ele é feito de uma forma mais compacta, assim, para as pessoas terem a oportunidade de participar sem precisar que seja em imersão. Por isso nós fazemos só 10 vagas com 3 campos de Consim Cobaia. O curso tem o custo de R$ 80,00, a pessoa com mais de 60 anos tem desconto, e quem quiser fazer um pacote com 6 cursos, 6 créditos, o curso cai o preço. Que não precisa ser feito consecutivo. A pessoa fica com os créditos e usa à medida que ela quiser. Então, relembrando, o curso vai ser no dia 2 de junho, sábado, início às 3 da tarde, logo depois da tertúlia, e as inscrições são aqui no CAEC. Obrigado. Vou aproveitar para fazer um convite providencial aí para os tertulianos. Nos dias 30 de junho e 1º de julho, o CAEC, juntamente com a CIP, vão realizar o curso Tenepsograma, onde o professor Mário irá ministrá-lo, e vocês vão ter a oportunidade de experimentar aí 2 campos interassistenciais, um de TENEPS iniciante e outro de TENEPS avançada, e ter a oportunidade de aprofundar com 100 questões a serem respondidas sobre TENEPS. Agora o curso ele é sem pré-requisito, ele é voltado para tenepsistas e também para quem ainda não faz TENEPS e tem interesse em conhecer mais sobre a técnica. Então você vai ter essa oportunidade nos dias 30 de junho, repetindo, e 1º de julho de 2012. As informações você pode obter no CAEC e também na ACIP. Obrigado. Gostaria de estar convidando para um evento em parceria da Apex com a Intercamp de Recife, Pernambuco.
Então, nós vamos estar realizando lá em Recife o curso de Identificação das Diretrizes da PROEX. Isso daí vai estar ocorrendo nos dias 2 e 3 de junho, ou seja, início aí do próximo mês. Esse curso é um curso de imersão, as pessoas ficam hospedadas no hotel. Tá? É um curso que visa a pessoa identificar as diretrizes da sua PROEX pessoal. Então, ele é um curso que realmente é para entrar a fundo naquilo que a pessoa tem aí de propósito para a sua existência. Então, a gente utiliza de algumas dinâmicas, técnicas, facilitando a pessoa a compreender o seu papel aí nessa existência humana. Tá? Então, esse curso ele vai estar ocorrendo num hotel, ele é imersão, a pessoa fica hospedada, vai ser em Recife, em Pernambuco, no Nordeste aqui do Brasil. As pessoas podem obter as informações e realizar a inscrição através do telefone DDD 81 9811 6464. Então, vou repetir, 81 9811 6464. Se tiver também alguma dúvida, pode entrar no site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. O próximo acoplamentário vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de junho. Esse acoplamentário vai ser especial, ele vai ter o tema de dupla evolutiva. É um acoplamentário extra. Os EPICONs vão ser Adriana Lopes e Mário Oliveira. Nesse acoplamentário só vai poder participar 10, quer dizer, só vai ter no máximo 20 alunos, ou seja, 10 duplas. É o número máximo de alunos que vai ter. Então, quem tiver interesse deve procurar rapidamente a recepção, porque assim que completar as 10 duplas, não vai ter mais vagas. Então, basta procurar a recepção do CAE, que é o telefone 45 3525 2652. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaríamos de avisar que, neste próximo domingo, depois de amanhã, serão divulgados os resultados da prova da imagística. As provas estarão aqui à disposição dos participantes. Muito obrigado. Para amanhã, o verbete eleito é paradoxo autodefensivo. A especialidade paradoxologia, de autoria da professora Malu Balona. Obrigado pela sua presença e até amanhã.